Olá, saudações a todos, graça e paz em nome de Jesus. O pecado torna a visão distorcida, é isso que eu queria falar com vocês. Gênesis capítulo 38, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: respondeu ele, que penhor te darei? Ela disse, o teu cordão e o cajado que seguras. E lhe pôs, e deu, e possuiu, e ela concedeu dele. Meus amados, percebemos aqui que uma negociação de um homem e de uma mulher acertando um preço para ter relações sexuais, estamos falando aqui de Tamar e de Judá. E meus queridos, o pecado ela torna a visão torpe, o pecado torna a visão distorcida, errada. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. A Bíblia diz que Judá se deitou com Tamar, ou seja, sua nora, sem saber que a mulher era sua nora. Por que isso aconteceu? É isso que vamos tentar entender aqui, para que vocês venham entender. O pecado faz com que o homem, meus queridos, ele se desvie do propósito de Deus. O pecado cega, o pecado ele paralisa, ou seja, quem está ao nosso lado. E vamos entender porque Tamar, concebeu filhos, ou seja, de seu sogro Judá. E a Bíblia diz que Judá ele foi um incentivador, de convencer os seus irmãos a vender José. Está lá em Gênesis 37, 26, para não ficar em minhas palavras. E aqui, meus queridos, começa o fracasso espiritual de Judá. Judá ele se afasta de seus irmãos, ou seja, ele faz uma aliança com um homem de Adulão. Adulão significa a justiça do povo, chamado Ira. E Judá ele se casa com uma cananeia, a Bíblia diz isso, filha de Sua, chamada Bet-sua, é o nome da mulher de Judá que ele se casou, e eles tiveram 3 filhos em Quezibe. Quezibe significa mentira, falso. Uma observação, meus amados, Judá ele não podia casar com uma cananeia, porque era o que? Uns povos idólatras, e Deus abominava essa prática. E Judá entra aqui, meus queridos, em um fracasso espiritual, ou seja, casando com uma cananeia, e ela teve 3 filhos, Onã e Selá. Significa acordado, sem descendentes. Onã significa forte. Selá significa petição, pedido, solicitação, reivindicação. Meus amados, Judá, ele arranja uma esposa para o seu filho mais velho. O nome dele era O nome dela é Tamar, o que significa palmeira. E meus queridos, era mau, perverso aos olhos do Senhor. Por isso a Bíblia diz que o Senhor o matou, ele não deixou descendentes. E Judá pede para Onã, o seu segundo filho, casar com sua cunhada, ou seja, Tamar, para deixar nome para seu irmão. E a Bíblia diz que Tamar não havia concebido, não havia engravidado, E pela lei do levirato, ou seja, o irmão mais novo, Onã, o segundo filho, deveria o quê? Assumi-la como esposa. E Onã, meus queridos, ele toma Tamar como esposa. Também ele era perverso, ele era mau aos olhos do Senhor. O que ele fazia? Ele usava Tamar como uma prostituta, exatamente isso que você ouviu, usava Tamar como uma prostituta, e na hora de honrá-la, ou seja, ele pegava o seu sêmen e jogava no chão, para não deixar descendente para o seu irmão, o primeiro filho e por isso, meus queridos, Deus castigou, o de morte. E Deus, a Bíblia diz que ele era perverso, era mau, e Deus matou o segundo filho, ou seja, de Judá. E a Bíblia diz, meus queridos, que Judá, ele com medo, de dar o seu terceiro filho, Selá. Selá significa o quê? Petição, reivindicação, solicitação. E Tamar, ou seja, sua nora, reivindica Selá. Judá, ele com medo de Selá morresse, igual o primeiro filho igual o segundo, Onã. E aí ele com medo, ele pede para Tamar, ou seja, voltasse para a casa do pai. E Tamar volta para a casa do pai. E quando Selá tivesse maior, Judá daria como esposo para Tamar. E meus queridos, lembra no início que disse que Quezibe significa mentira, falso. Selá, ele nasceu em Quezibe. Meus irmãos, Judá não ia fazer isso, ou seja, casar Selá com Tamar. Tamar percebe a mentira, a falsidade, e aí entra o nosso texto áureo, para que vocês venham entender em nome de Jesus. Meus irmãos, aonde vocês estiverem, o pecado é a transgressão da lei, o pecado é a transgressão
aos mandamentos de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, está escrito lá em 1 João capítulo 3, versículo 4. Meus queridos, Tamar, ela percebe a mentira de Judá. Em uma festividade, ela tira o quê? A sua roupa de viuvez, ou seja, fica num caminho de Tina. E Judá, ele já tinha perdido a sua esposa, ou seja, a sua mulher, Betsua, né? E Judá, sem saber que era Tamar, a Bíblia diz, sem saber que era a sua nora, ele queria se deitar com ela. E pergunta, né, a Tamar o que ela queria para deitar com ele, mas ele não sabia que ela era sua nora. E Judá oferece o quê? Um cabrito. A Bíblia diz que oferece um cabrito dos seus rebanhos. E ela percebe, e ela pede o quê? Percebe e pede que ele venha deixar um penhor para que ela pudesse se deitar com ele. Nosso texto áureo, né? Se vocês dão uma olhadinha lá, ele diz: que penhor te darei? E ela disse: o teu cordão, o teu cajado que seguras. Meus irmãos, ele estava naquele exato momento, perdendo o quê? A sua identidade para a prostituição. Exatamente isso. Judá estava perdendo a sua identidade, ou seja, mas Tamar, ela não era prostituta, a Bíblia diz isso. Ele, Judá, ele a possuiu, a Bíblia diz, e ela concebeu dele, ou seja, tiveram filho. Gênesis 38, versículo 18, medite lá nosso texto áureo. E a Bíblia diz que 3 meses depois, Tamar apareceu grávida, e Judá soube da gravidez de Tamar e ordenou o quê? Ordenou que ela fosse queimada por ser o quê? Culpada de prostituição e de imoralidade. Olha que ironia, né, do destino. E Tamar manda mostrar o quê? O que ela reivindicou, ou seja, para se deitar com ele, sem ele saber. Ela manda mostrar o cordão e o cajado a Judá. E ele, meus queridos, recebeu ele reconhece o que ali naquele momento a sua identificação, ou seja, o cajado e o cordão era um tipo de selo daquela época, era um tipo de identificação. E Judá diz a Tamar que ela era o que? Mais justa do que ele. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele deveria o que? Ter dado, ou seja, o filho selar. Lembra que eu te falei que significa o que? Petição, reivindicação, e ele não fez isso. E Tamar, naquele momento, ela é perdoada. E a Bíblia diz, meus amados, que ela dá a luz a gêmeos, e Pérez e Zerá. E a Bíblia diz que começa ali, né? Nasceu o primeiro filho, o nome dele era Zerá, e a Bíblia diz que ele coloca o braço para fora, e a parteira com fio vermelho de escarlata, ou seja, marca um menino, né, que nasceu primeiro. Mas Zerá ele volta o braço para dentro, a Bíblia diz isso, interessante. E nasceu Pérez, né, o que significa o que? Brecha. E quando Zerá ele recolhe a mão, aí nasceu Pérez. E Pérez significa brecha, aquele que surge, ou seja, tornando Pérez um primogênito. Ou seja, Pérez, meus queridos, aparece na genealogia de Cristo, ou seja, o filho de Tamar, o filho de Judá, entrou para a genealogia de Cristo. Para não ficar nas minhas palavras, Mateus capítulo 1, versículo 3, o que aprendemos aqui? Qual a lição que podemos extrair dessa mensagem? Primeiro, meus queridos, o pecado torna a nossa visão torpe, distorcida. Judá, ele não enxergou que estava se deitando com sua nora. O pecado, meus queridos, traz consequências, ou seja, traz morte. E Onã, se lembra, era perverso perante os olhos do Senhor, e o Senhor permitiu que eles morressem. E o pecado, meus queridos, faz com que o homem ele se desvie do propósito de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ande nos caminhos do Senhor, seja temente ao Senhor. Vimos que a desastrosa história, ou seja, de Tamar e Judá, aponta o quê? Para a misericórdia de Deus. Nosso Deus é misericordioso, ou seja, a misericórdia, né, e a graça que Deus dá para com o seu povo. Pérez, ou seja, significa brecha, fruto de uma relação, né, imoral, acabou sendo o quê? Entrando para a genealogia de Cristo. Essa é uma história muito maravilhosa.
Meus irmãos, aprendemos aqui que a mentira, o erro, o pecado atrasa as bênçãos de Deus para nossas vidas. O caminho do Senhor, meus queridos, você pode ter certeza que são caminhos de bênção para nossas vidas, mas como todo caminho, né, é feito de escolhas e temos que fazer escolhas, não é verdade? Eu costumo dizer que nós somos a soma da escolha que fazemos. A vida, meus queridos, é feita de escolha. Se escolhermos desobedecer, ou seja, escolhemos o que? A maldição, aí escolhemos a morte. E Onã escolheram o caminho errado, mas se obedecermos, meus queridos, a Deus, se tivermos aquela confiança no nosso Senhor Jesus Cristo, se obedecermos a Deus, Deus ele transformará bênção sem medida nas nossas vidas, com certeza. Glória a Deus, aleluia. Deus vai transformar, meus queridos, maldição em bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma história bonita, essa é uma história maravilhosa que a Bíblia nos traz para os nossos dias de hoje, nos dá uma lição, porque a mentira, o erro e o pecado atrasam as bênçãos de Deus. Não queira isso para a sua vida, queira andar nos caminhos de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus continue abençoando a cada um. Espero que vocês tenham entendido a mensagem, uma mensagem maravilhosa. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Deus continue abençoando. Tchau, tchau. Um forte abraço. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa cada um que ouviu essa mensagem, para que os anjos do Senhor acampem aonde quer que eles estejam neste momento. Pai, derrama bênçãos sobre bênçãos. Aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, que venham aceitá-lo como o único suficiente Salvador, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O nosso Jesus, o nosso Redentor. E Ele vive em nome de Jesus. Tchau, tchau. Um forte abraço.